Bom dia. Hoje resolvi falar um pouco sobre uma questão que já vem me pedindo há algum tempo para colocar em pauta, que é o transtorno obsessivo compulsivo, também conhecido como TOC. Acho que é importante esse tema porque muitas pessoas estão sendo, vamos dizer assim, são sujeitas a esse transtorno e é algo que acaba por dificultar a sua vida pessoal, até a sua vida profissional, causa um grande sofrimento a essas pessoas. Um filme que demonstra muito isso é um filme chamado Melhor Impossível, com o Jack Nicholson. Deixa eu ver uma coisa aqui. Melhor Impossível com o Jack Nicholson, onde ele faz o papel de uma pessoa que tem toque, onde ele tem dificuldades até em pisar nas linhas da calçada, onde ele chega no restaurante, ele tem que colocar tudo retinho e assim tantos outros atos que ele pratica. Esse filme é muito bom porque realmente demonstra bem, ele representa muito bem uma pessoa que está acometida desse transtorno. Primeiro vamos separar um pouquinho obsessão e compulsão. A obsessão é um pensamento, né? É um pensamento que se repete e que causa sofrimento. Todos nós temos algumas vezes alguns pensamentos obsessivos, mas que não nos fazem sofrer. Às vezes são umas músicas que vêm na nossa mente, fica um pensamento bobo que a gente tem, que é uma questão de árvores, questão de brincadeiras até, não é? Mas que se não nos fazem sofrer, isso não há problema algum. A grande questão é quando esse pensamento nos faz sofrer, né? Ele se repete. E aí vem a compulsão, que é o comportamento que nós temos, que a pessoa tem, que tem por fim de aliviar o sofrimento dos pensamentos obsessivos. Então, ela pratica os atos compulsivos de uma forma compulsiva, com o objetivo de aliviar esse sofrimento. Então, por exemplo, pessoas que lavam as mãos várias vezes ao dia, mas muitas vezes, até no sentido até de, às vezes, causando feridas nas próprias mãos, porque o pensamento dela é de contaminação. Ela tem um pensamento que ela pode ser contaminada, ela tem um pensamento que ela pode vir a pegar uma doença, um tipo de doença, enfim, e isso acaba causando uma atitude dela buscando evitar esse pensamento, essa obsessão. Ela pratica o ato compulsivo de lavar suas mãos várias vezes, muitas vezes causando essas feridas. A questão da limpeza, a higiene, não só na pessoa, mas também na própria casa. Pessoas que limpam a casa inúmeras vezes, pessoas que não aceitam um pozinho só que aquilo causa um sofrimento. Nós tínhamos uns amigos, eu tenho uns amigos que a gente até brincava que existia o compulsivo geométrico, que é aquela pessoa que não pode ver nada fora do lugar. Um quadro inclinado, aquilo perturba, causa um sofrimento. Obrigatoriamente ela tem que arrumar o quadro, obrigatoriamente o tapete tem que estar arrumado, as coisas dela na mesa dela. Veja, se eu tiver esse comportamento e isso não me causar sofrimento, está tudo bem. A grande questão é que esse comportamento tem por fim aliviar um pensamento dela, que é um pensamento obsessivo. Então, essa questão do transtorno, primeiro nós temos que analisar da seguinte maneira: o pensamento é obsessivo e causa sofrimento? Determina algum comportamento a você? Não. Então tudo bem. Acho que se não está causando sofrimento algum, se ele não está te causando perturbações, até na verdade impedindo atos da vida comum, não há problema algum. A grande questão é quando realmente as pessoas têm comportamentos
compulsivos em razão de seus pensamentos, das suas obsessões, e isso vem a causar sofrimentos a ela, tá certo? O sofrimento muito grande e até impedimentos em relação a própria relacionamentos com outras pessoas, trabalhos, etc e tal. Não adianta, são pessoas que você não adianta dizer assim, puxa, mas para que limpar tanto? Não há necessidade. Muitas vezes as pessoas querem ajudar com conselhos e são conselhos que não vão adiantar, não vão integrar a pessoa, incorporar, porque o próprio pensamento dela é involuntário. Não é porque ela deseja. O pensamento vem e vem com uma força tal que causa um sofrimento. E aí, como é que ela alivia esse sofrimento? Praticando o ato compulsivo. Compulsão. Né? O que é compulsão? Aquele ato que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Né? Eu não tenho alternativa, vamos colocar dessa forma. Né? É compulsivo, né? É obrigatório. Então, essa é uma doença realmente nós estamos assim encontrando em várias pessoas, né, e que realmente causa muito sofrimento. Mas é muito importante nós distinguirmos muito o toque, quer dizer, esse transtorno, de uma obsessividade, uma obsessão que não nos causa sofrimento. Correto? Não está causando sofrimento a nós, não está causando sofrimento a terceiros. Então, qual é a necessidade de ser, então, tratado? Correto? Agora, quando há o sofrimento, há o prejuízo, aí sim, deve haver um tratamento. Muitas vezes necessita medicamentos e a terapia, que é muito importante, onde a busca do terapeuta deve ser para demonstrar que aquele medo, que aquele pensamento não é realista. Não é? Lógico que a pessoa sabe disso, mas vai ter que falar muito sobre isso, trabalhar muito essa questão. Não é? O porquê de tudo isso. Muitas vezes uma exigência exacerbada, não é? Muitas vezes o que os pais esperavam de nós, as exigências dos nossos pais, e às vezes até pais que tinham também toque, né? Isso acaba afetando também a criança. Muito bem, hoje eu gostaria só de dar essa palhinha, pequena palha, sobre o toque, sobre o que seria esse transtorno que incomoda, que causa muito sofrimento às pessoas. Em outras oportunidades, para não me prolongar muito aqui no vídeo, em outras oportunidades eu vou me aprofundar um pouco mais, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre esse transtorno. Vocês tenham um ótimo dia.